O apetite da China por metais e outros recursos está diminuindo. O Brasil está em recessão e a Rússia está em crise. Será que os países do BRICS passaram de impulso econômico para recuo? Nosso convidado de hoje é Kilian Haber. Kilian, o que você acha da sugestão de que a desaceleração dos países BRICS poderia criar uma recessão induzida pelos mercados emergentes para a economia global? Nós ainda estamos muito longe de uma recessão global no momento. Na Modern BRICS, acreditamos que o crescimento do PIB mundial será em torno de 3,2% este ano. E, naturalmente, grande parte disso vem da economia dos Estados Unidos. Mas é claro que a desaceleração nos mercados emergentes tem um impacto sobre as economias desenvolvidas. Os BRICS constituem 1/5 do PIB mundial. E com a desaceleração, particularmente na China, Rússia e Brasil, teremos uma redução de 0,5% do crescimento do PIB global em comparação com os últimos anos. A inundação de fundos nas economias de países emergentes em um ambiente de taxa de juros baixa em meio à crise financeira parece ter se redirecionado de volta à segurança. Por que isso aconteceu? Eu acredito que o mercado esteja reavaliando ativos de países emergentes por causa de um cenário econômico mais desafiador. Na minha opinião, há 3 razões principais para isso. Em primeiro lugar, temos os preços muito mais baixos das commodities desde o início do ano, e muitos países emergentes exportadores de commodities estão sob pressão. Em segundo lugar, a maioria dos bancos centrais está satisfeita com moedas mais fracas, e isso torna o investimento em países emergentes, em termos de dólares, menos atraente. Em terceiro lugar, não devemos esquecer que o futuro aperto na política monetária do Fed provavelmente vai pressionar ainda mais liquidez para ativos de países emergentes. Nesse sentido, muitos investidores agora estão procurando os Estados Unidos para obterem melhores retornos de risco. Na quinta-feira à noite, tivemos a reunião do FOMC. Alguns analistas dizem que o colapso no comércio é uma ameaça bem maior e mais perigosa para esses países do BRICS do que o prospecto de um aumento das taxas pelo Fed. Você concorda? Eu concordo no sentido de que a súbita queda nas exportações vista nos países BRICS, que está naturalmente ligada aos preços muito mais fracos das commodities, veio como uma grande surpresa para muitos mercados emergentes. Para colocar isso em perspectiva, as exportações desses países estão abaixo de 16% em comparação com o ano passado, o que representa uma queda maciça nas exportações. Comparado a isso, o aperto monetário do Fed provavelmente se tornou um dos eventos mais previsíveis. Eu acredito que isso deva representar um risco menor para os mercados emergentes. Eu não espero que os mercados emergentes entrem em colapso por causa de exportações mais fracas. E as moedas mais fracas, como temos visto em todos os países emergentes, ajudam a amortecer o impacto. Alguns desses países têm tentado se ajudar através da diversificação. A Coreia do Sul aderiu ao movimento da política monetária, mas o Brasil, por exemplo, não tem muito espaço para estímulo fiscal ou monetário. Você acredita que a criação de um mercado único no comércio e na cooperação econômica seja a resposta? Isso vai ajudar um pouco, mas assim como isso não tem sido a resposta para a União Europeia, também não vai fazer muito pelos mercados emergentes. Todos os países BRICS precisam de reformas econômicas estruturais. Não há como evitar isso. Essas reformas não foram iniciadas quando essas economias estavam em uma situação relativamente melhor. Agora, obviamente, é ainda mais difícil implementá-las com essa desaceleração. Por outro lado, a capacidade para se alcançar essas reformas aumenta à medida que os problemas econômicos crescem. Nós já vimos algumas reformas na Índia, na China e um pouco no Brasil. Qual é a sua previsão para as moedas dos países BRICS? Como eu mencionei anteriormente, os bancos centrais dos BRICS que podem cortar as taxas, as cortarão, como a China, a Índia e a Rússia. Eu acredito que o corte na Rússia será o mais agressivo, porque a inflação deve cair dramaticamente na segunda metade do ano. Eles acabaram de cortar as taxas na quarta-feira em 100 pontos base. E eu acredito que veremos mais pela frente. Obviamente, os formuladores de política estão satisfeitos com as moedas mais fracas no momento. Nesse sentido, as moedas dos países BRICS se desvalorizarão em média de 3 a 5% até o final do ano. O rublo e o real
se depreciarão um pouco mais do que as outras moedas, e a rúpia ficará no meio. Eu acredito que o renminbi deva permanecer estável, porque é a moeda mais negociada entre as outras, e, portanto, a mais segura no momento. Obrigada, Killian. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações com o Industry Catch-up e o Commodities Corner. Até mais!